programa de hoje, Letícia Silveira Poça fala sobre o Outubro Rosa. Já o quiropraxista Thales Zene explica a fascite plantar, dor característica nos pés. O psicólogo Ricardo Catânio analisa e reflete sobre mudanças de comportamento e o uso de substâncias no isolamento. Gabriela Marques fala sobre os sinais de alerta que o adoecimento mental traz. E confira um trecho da palestra A Importância da Consciência e do Autoconhecimento na Prática da Comunicação Não Violenta com Sheila Flash, diretamente do ciclo de palestras do NAP. Olá! Hoje eu vim aqui trazer algumas informações e reflexões referentes ao Outubro Rosa. Essa é uma campanha que visa a prevenção, o diagnóstico, a luta e o combate ao câncer de mama. Geralmente a gente pensa em mulheres quando a gente fala do câncer de mama, mas é bem importante a gente lembrar que tem um pequeno percentual de homens que também podem ser acometidos por essa doença e que é muito importante que a gente faça o autoexame. O que é o autoexame? É o exame de toque. É um exame bem simples que você vai fazer, na sua casa, onde você estiver. E a partir desse exame, caso você perceba algum nódulo, algo que esteja diferente, ou até mesmo tenha algum sintoma, procure o seu médico. Outra questão bem importante é fazermos os exames anuais que os médicos pedem. Depois de uma certa idade, eles começam a pedir mamografia também. E esses são os exames muito importantes para o diagnóstico precoce. A gente fala tanto em diagnóstico precoce. Por que é importante o diagnóstico precoce? Porque os dados hoje nos dizem que 95% das vezes em que se tem um diagnóstico precoce, é possível cura. Esse é um dado muito relevante sobre o tratamento do câncer de mama. Nem sempre vai ser fácil esse tratamento. É um tratamento invasivo, é um tratamento que mexe com a estética da mulher, que vai mexer com as relações sociais dessa mulher. Na maioria das vezes, as pessoas não vão conseguir dar continuidade na sua rotina conforme ela era. Elas podem perder o cabelo, elas podem ter que perder uma mama ou parte dela, dependendo da cirurgia. Isso deixa as marcas nessa pessoa, Marcas físicas também e marcas psíquicas. É importante que a gente dê voz para essas pessoas poderem falar como elas se sentem. No durante e no depois. A gente vê em várias campanhas, como por exemplo a Caminhada das Vitoriosas, a importância dessa rede, a importância dessas mulheres ouvirem pessoas que passaram por esses momentos, a importância delas serem acolhidas, delas se sentirem acolhidas. E junto a essas mulheres, a gente tem a família delas. Essa família vai estar do lado delas durante esse momento tão difícil. E também vai ser atravessada e marcada por esse tratamento. É importante que essas pessoas encontrem espaço para falar, encontrem espaço onde elas possam ser ouvidas. Então é bem importante que a gente possa fazer todas essas reflexões sobre as pessoas que receberam um diagnóstico de câncer. É importante também que a gente faça uma adesão à campanha, que a gente entenda que informação e falar é a melhor solução, que a gente pergunte às pessoas se elas fizeram o seu autoexame. Claro que não é só no outubro, é o ano inteiro, mas esse é um mês em que a gente marca para fazer essas ações especificadamente. Mas você não precisa esperar o outubro para fazer o seu exame anual, para fazer a sua mamografia, para fazer o seu exame de toque. Se toque pela sua vida, Faça o autoexame, pergunte às pessoas. Vamos compartilhar as informações com as pessoas. Vamos aderir à campanha do Outubro Rosa sobre o tratamento do câncer de mama. Nem sempre vai ser fácil esse tratamento. É um tratamento invasivo, é um tratamento que mexe com a estética da mulher, que vai mexer com as relações sociais dessa mulher. Na maioria das vezes, as pessoas não vão conseguir dar continuidade na sua rotina conforme ela era.
Elas podem perder o cabelo, elas podem ter que perder uma mama ou parte dela, dependendo da cirurgia. Isso deixa as marcas nessa pessoa, né? Marcas físicas também e marcas psíquicas. É importante que a gente dê voz para essas pessoas poderem falar como elas se sentem. No durante e no depois. A gente vê em várias campanhas, como por exemplo a Caminhada das Vitoriosas, a importância dessa rede, a importância dessas mulheres ouvirem pessoas que passaram por esses momentos, a importância delas serem acolhidas, né? Delas se sentirem acolhidas. E junto a essas mulheres, a gente tem a família delas. Essa família vai passar, vai estar do lado delas durante esse momento tão difícil. E também vai ser atravessada e marcada por esse tratamento. É importante que essas pessoas encontrem espaço para falar, encontrem espaço onde elas possam ser. A importância dessas mulheres ouvirem pessoas que passaram por esses momentos, a importância delas serem acolhidas, né? Delas se sentirem acolhidas. E junto a essas mulheres, a gente tem a família delas. Essa família vai passar, vai estar do lado delas durante esse momento tão difícil. E também vai ser atravessada e marcada por esse tratamento. É importante que essas pessoas encontrem espaço para falar, encontrem espaço onde elas possam ser ouvidas. Então é bem importante que a gente possa fazer todas essas reflexões sobre as pessoas que receberam um diagnóstico de câncer. É importante também que a gente faça uma adesão à campanha, que a gente entenda que informação e falar é a melhor solução, que a gente pergunte às pessoas se elas fizeram seu autoexame. Claro que não é só no outubro, é o ano inteiro, mas esse é um mês em que a gente marca para fazer essas ações especificadamente. Mas você não precisa esperar o outubro para fazer o seu exame anual, para fazer a sua mamografia, para fazer o seu exame de toque. Se toque pela sua vida, né? Faça o autoexame, pergunte às pessoas. Vamos compartilhar as informações com as pessoas. Vamos aderir à campanha do Outubro Rosa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre aquela dor característica na sola do pé, que muitos pacientes sentem quando vão sair da cama e dão aquela primeira pisada no chão, e é uma dor característica que parece uma agulhada, parece uma facada na sola do pé. Também conhecida como fascite plantar, tá? Tratada por quiropraxistas, né? Dentro do consultório, qual é a abordagem? A gente realiza a liberação miofacial, que é a liberação da fáscia, né? E toda a musculatura posterior da perna, que é onde acontece algum comprometimento, seja na batata da perna, que é a que a gente chama na panturrilha, né? Seja na parte inferior do pé, no tendão de Aquiles, e também na parte de baixo do pé, na sola do pé. Além disso, é recomendado alguns alongamentos específicos para esse paciente, é indicado gelo de uma determinada forma e frequência durante o dia. Sempre peço para que o paciente caminhe bastante de pé descalço para movimentar essa musculatura intrínseca do pé, que é o que a gente acaba necessitando que seja trabalhada também, tá? A fascite plantar exige tratamento, ela não tem uma remissão sem a gente tratar, tá? Mas é super importante também escutar e procurar um profissional que esteja habilitado e capacitado para lhe ajudar nesse tipo de patologia, certo? A fascite plantar exige tratamento, ela não tem uma remissão sem a gente tratar, tá? Mas é super importante também escutar e procurar um profissional que esteja habilitado e capacitado para lhe ajudar nesse tipo de patologia, certo? Então, sempre que tiver uma dor característica de agulhada, uma facada, uma ferroada, né, na sola do pé, logo que tu pisa pela manhã, é uma dor persistente, que incomoda para caminhar, incomoda para ficar de pé, liga o alerta, pode ser uma fascite plantar e procura atendimento com o quiropraxista mais próximo, que ele vai te ajudar, certo? Valeu, galera! Olá pessoal, me chamo Jorge e tenho uma psicodica para vocês. É uma série
da Netflix chamada Sex Education, com classificação de 16 anos. Traz a história de Otis, que é filho de uma terapeuta sexual, aluno tímido, e junto com a sua colega Maeve, considerada rebelde, monta uma clínica de saúde sexual para ajudar os outros estudantes da escola. Essa série trata das dificuldades enfrentadas na adolescência, mas está muito longe de ser uma série somente para adolescentes. Você vai reviver momentos junto com os personagens. Otis e Maeve, e com todo o elenco extraordinário do Sex Education, vão através do bom humor explorando várias temáticas. Confere essa dica e depois deixe os comentários aqui embaixo. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Oi. Sabe aquele momento que quando a pessoa não está mais vendo sentido na vida? Quando parecem que as coisas não estão valendo a pena, aquilo que antes era prazeroso de se fazer hoje já não é mais tão bom, a vontade de levantar da cama já não vem, fica difícil, é difícil tomar banho, é difícil fazer uma atividade de lazer, né? Então esses são sinais de alerta, sinais de que algo não está bem psiquicamente com essa pessoa, né? Provavelmente estamos falando aí de um adoecimento mental, pensando, bom, daqui a pouco temos um quadro de depressão, né? Aí por trás desse não fazer sentido a vida, né? E nós precisamos falar sobre isso sem assustar a pessoa, né? Claro, se você percebe que tem um familiar, uma amiga, né, com estas queixas, não precisa assustar ela, mas é importante chegar para conversar com ela e oferecer ajuda, né? Falar que você já ouviu falar sobre isso, que talvez se ela já pensou em buscar um atendimento psicológico, uma ajuda de um profissional que está ali preparado, né,
para auxiliar ela nesse processo, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela está adoecida, não se dá conta que ela está doente, ou ela pensa que é porque está muito cansada mesmo, é porque está trabalhando muito, é por tudo que está acontecendo, por causa da pandemia, e sim, pode ser um somatório de coisas, né? A pandemia acabou intensificando um pouco mais os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, né? Então, se você conhece alguém que está se sentindo para baixo, que está assim com falas do tipo: não sei se realmente quero fazer isso, não sei se a vida vale a pena, estou cansada, quero desistir, estou esgotada. Essas são falas de pessoas que precisam de um auxílio profissional, né? Porque esse profissional vai poder orientar, vai poder acolher sem julgar, né? Porque muitas vezes quem não está preparado para ouvir esse tipo de relato acaba julgando, acaba trazendo uma história, né, de uma conhecida que passou por algo pior, para tentar ajudar, claro, mas isso acaba fazendo com que quem não está se sentindo bem se sinta pior ainda. Então, por isso é importante buscar uma ajuda de um profissional aí qualificado para isso, né, que vai estar aí conduzindo, às vezes precisa de um acompanhamento também com um psiquiatra para uso de medicação, mas às vezes somente a psicoterapia já consegue dar conta, né, dessa situação. Lembrando que o tratamento psicológico, né, não vai ser em uma ou duas consultas, não vai ser da noite para o dia que esse paciente vai ficar bem, que vai ficar ótimo. Mas esse primeiro encontro, ele é muito importante, porque geralmente o primeiro passo é o mais difícil de ser dado, né? Depois, conhecendo o profissional, tendo um vínculo, as coisas vão ficando mais fáceis, certo? Então, se você conhece alguém que está em sofrimento, que está desanimado, não deixe de oferecer ajuda. Ofereça ajuda para essa pessoa, né? Sugira para ela entrar em contato com o NAP, sugira para ela, né, assistir esse vídeo, por exemplo, né? Porque quando a gente vê alguém falando sobre de uma maneira mais natural, de uma maneira mais tranquila, parece que até o problema começa a diminuir um pouco, né? Se a gente fica só com o nosso pensamento em casa, isolado, preocupado, às vezes a gente aumenta um pouco mais a situação, né? Claro, não devemos banalizar o sofrimento, mas também não precisamos nos apavorar, né? Então tá, qualquer coisa fico à disposição. Até mais! Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês, ou conversar um pouquinho com vocês, para a gente poder pensar junto sobre uma condição que, bom, entre várias situações que a gente está vivendo atualmente na sociedade por conta da Covid, do isolamento social, né, as pessoas têm a tendência, né, nós temos a tendência a usar alguns recursos para dar conta dos efeitos, né, que esse isolamento provoca, principalmente os efeitos mais emocionais, né, psicológicos. Essa questão do isolamento, apesar de ser uma medida que busca preservar a vida, né, também tem os efeitos colaterais, né? A mudança de rotina, o confinamento, né, convivendo com a família dentro de casa, os filhos que não vão para a escola, né, não poder conversar com os amigos, sair, mudar de áreas, enfim, né, passa a ser um desafio para a grande maioria das pessoas, né, em especial para aquelas que já convivem com alguns sintomas de depressão ou ansiedade. Então, muitos usuários, né, de drogas ou de substâncias psicoativas, tais como o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, os remédios controlados, né, eles podem fazer uso desse recurso para lidar com seus aspectos mais depressivos ou ansiosos. E eles se deparam com o isolamento, o que pode aumentar o consumo dessas substâncias para conseguir aliviar um pouco do sofrimento que é acentuado por essa nova condição social, né? Então eu trago uns dados bem interessantes assim de uma pesquisa, né, de acordo com uma pesquisa feita aqui do nosso vizinho do lado na Argentina, né, pelo Observatório de Vícios e Consumos Problemáticos, né, da Defensoria de Justiça de Buenos Aires. Nessa pesquisa, feita com 506 entrevistados, quase 21% que consomem substâncias antes da quarentena admitem ter aumentado o uso após o início da quarentena. Esses indicadores, né, mais altos são observados entre os que bebem álcool, né, 36,5%, e fumam tabaco, né, 40%, seguido pelos aqueles que usam os antidepressivos e ansiolíticos, 10,1%, né.
Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa, né, feita aqui pelo Observatório de Vícios e Consumos Problemáticos, né? O objetivo foi justamente analisar algumas mudanças que certas práticas que estão sendo agravadas com a questão da quarentena e do isolamento, e fazer um diagnóstico para fornecer informações para desenvolver e aperfeiçoar novas políticas públicas, né? Esse estudo ele levanta dados sobre o consumo de substâncias nesse período de isolamento, como, por exemplo, o aumento no uso daqueles que já são consumidores, alegando justamente o motivo do confinamento em casa, né? Questionou-se também o consumo nessa pesquisa, se ele ajudou ou piorou o relacionamento durante a quarentena. E olha que interessante no sentido de perceber esse dado, né? A resposta foi categórica. 74,5% afirmaram que o relacionamento dentro de casa piorou. Bom, então isso abrange, né, nos traz alguns indicadores, ou nos faz pensar algumas coisas, né? Esses dados, então, eles nos convidam a refletir sobre o uso e abuso de substâncias para dar conta de um sofrimento subjetivo. Muitas pessoas, né, grande parte já usuários de drogas e álcool, estão sob um sofrimento nesse isolamento. A gente está tentando dar conta disso, né, e realmente gera uma mudança na nossa vida que a gente tem que estar se adaptando, e toda adaptação vai exigir da gente um esforço, né, nessa mudança de ambiente, né. Esse esforço às vezes acaba gerando um pouco de ansiedade, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de apreensão, um pouco mais de frustração, né? São muitas preocupações, né? O que vai ser do nosso futuro, o que pode vir a acontecer, como as coisas vão se resolver, essas incertezas, né? O emprego, o salário, né? Essas incertezas, né? A dificuldade de a gente poder ter uma certeza na vida, uma certeza sobre esse futuro, causa uma ansiedade, pode causar ansiedade, pode causar depressão. E aqueles que já sofrem com esse tipo de mal vão acentuar, e talvez seja por isso que eles recorram a esses recursos, ou acentuam o uso desses recursos mais aditivos, né, de substâncias, cigarro, álcool, drogas, remédios, talvez até na comida, né, aumenta o consumo de comida para dar conta dessa ansiedade, né? Então, muitas pessoas, grande parte, que já são usuários de drogas e substâncias, né, estão sob um sofrimento maior. E com o isolamento social, se torna extremamente necessário ficar atento para essas pessoas. Então, os profissionais da saúde, os psicólogos, né, e até mesmo as próprias pessoas, quem está escutando, quem está me ouvindo falar sobre isso e pensando junto comigo, né, pensar sobre a necessidade de ficar atento a esse sofrimento para não acabar sendo mais prejudicial do que já é, né? Daqui a pouco alguém que já faz uso, né, já bebia, já fumava, aumenta isso, aumenta o consumo, e daí quando as coisas ficarem melhores, vamos dizer assim, né, quando a pandemia talvez passar ou ficar um pouco menos ativa, né, presente, perigosa, né, talvez esse consumo ele não se reduza, muito pelo contrário, o consumo ele continue, né, e aí vira um problema de um vício, né. Além disso, muitos profissionais da saúde mental, né, eles precisam estar mais atentos a esses contextos, né, como eu coloquei aqui, né, os efeitos do meio familiar, né, eles podem provocar grandes consequências, né, um sofrimento silencioso, uma violência velada, né, pois todos nós, a gente é convocado a estar em isolamento, impedindo ou prejudicando muitas vezes uma busca, uma ajuda psicológica e médica, né? Então, essa é a minha reflexão hoje para nós todos aqui, poder pensar sobre o aumento do uso e abuso de algumas substâncias nesse período de isolamento para dar conta de um sofrimento. Importante que a gente possa ficar atento, tá bem? Um abraço a todos. Comunicação não violenta, ela tem 4 componentes, né, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Só que para a gente entender um pouquinho como tudo isso se constrói e o que a gente pode fazer com isso,
que a gente vai também usar da importância da consciência e do autoconhecimento. Então, a comunicação, ela permeia todas as nossas relações, né? Tudo que a gente faz é com base na comunicação. E a comunicação, ela é verbal e ela também é não verbal, né? A gente se comunica pelo olhar, pelo sorriso, pelo gesto que a gente faz, tanto facial quanto físico, né? O nosso corpo, ele também fala, né? E a comunicação, ela permeia nossas relações desde que o mundo é mundo. Só que, atualmente, a nossa comunicação, ela entrou num piloto automático. Nós falamos muitas vezes sem ter clareza, sem ter certeza do que a gente está falando, a gente quer falar, a gente ouve muito pouco, a gente critica, a gente julga, a gente culpa, a gente às vezes usa de ironia, de cinismo, do deboche, para tentar falar aquilo que a gente quer falar. Muitas vezes a gente ataca para se defender, a gente agride com as palavras, mas isso foi uma construção feita, né? É muito mais fácil a gente instituir nesse nosso mundo essa forma de comunicação baseada no medo, baseada na culpa, ou seja, se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer, eu vou ser punido, né, numa punição, ou eu preciso fazer aquilo que eu tenho necessidade, porque senão não vou ter a recompensa, não vou ter um merecimento, né? Então, nós estamos estruturados nesse tipo de comunicação. Ela é importante para a forma como a gente se comunica conosco mesmo, né? Que a gente acha que a comunicação é só com o outro, e não é conosco também, né? A gente se julga, a gente se culpa, a gente se pune, a gente sofre demais com a forma dura com que a gente se trata muitas vezes. A gente comete um erro e o que a gente faz? A gente às vezes diz, burro, incompetente, eu não tenho... eu não dou certo para fazer isso, nunca vou ter sucesso. Olha o peso que as palavras têm, né? As palavras têm muito peso, principalmente quando ela vem a nosso respeito, né? Então, a comunicação não violenta serve para essa comunicação que a gente mantém conosco mesmos, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações sociais, né? Então, onde houver comunicação, a gente pode estar praticando a comunicação não violenta. A gente precisa também se conhecer para poder acessar tudo isso que a gente sente. Então, assim, o que é essa consciência, né? É a gente estar mais presente. É a gente estar conversando com alguém e a gente estar ali inteiro. E essa presença, ela nos proporciona a termos empatia, que é também se colocar no lugar do outro. O Marshall Rosenberg diz que o ingrediente básico para a empatia é a consciência. É a gente estar ali com a pessoa, olhando. Muitas vezes, alguém está falando e a gente só está dizendo, mas eu entendo o que tu está falando, mas tu deveria fazer isso, tu deveria fazer aquilo. Mas a gente não está sentindo muitas vezes a pessoa. Ela está falando e a gente está arquitetando, a gente está fazendo uma construção em relação àquilo que a pessoa está falando. Então, essa questão da consciência, eu trabalho ela muito na clínica através do mindfulness, né? Que é atenção plena, que é aprendermos, estarmos inteiros, presentes, atentos, focados no que está acontecendo.